Talvez você já tenha vivido muita coisa. Passou por décadas de trabalho, criou filhos, enfrentou perdas, sobreviveu a crises, reinventou-se mais de uma vez. E agora, neste ponto da vida, começa a surgir uma pergunta silenciosa, mas insistente. E eu? Quando é que começo a cuidar de mim? Com a mesma dedicação que dei a todos os outros. É comum, após os 50 anos, sentirmos que o melhor já passou. Que tudo o que era para acontecer, já aconteceu. Que agora resta apenas manter o que sobrou e aceitar a vida como ela é. Mas isso é uma ilusão. A verdade é que você ainda está aqui. E enquanto houver vida, há projeto. E o seu maior projeto, a partir de agora, é você. A segunda metade da vida não precisa ser um eco da primeira. Pode ser uma nova história, escrita com mais calma, mais consciência, menos pressa e mais verdade. Você já não precisa provar nada a ninguém. Não precisa mais seguir padrões impostos. Você pode, finalmente, escolher o caminho que respeita a sua essência. E isso não é egoísmo. É maturidade. É liberdade. A filosofia estoica nos ensina que o que está fora do nosso controle não deve tirar nossa paz. E o que está ao nosso alcance, nossos hábitos, escolhas e atitudes, é onde mora o nosso verdadeiro poder. Aos 20, buscamos intensidade. Aos 50, buscamos clareza. A jornada continua, mas agora com outros olhos. Este texto não é um chamado para virar outra pessoa. É um convite para voltar a si. Para cuidar de si com a mesma coragem com que cuidou de tantos outros. Para construir, com serenidade e firmeza, uma vida mais leve, mais alinhada com o que realmente importa. Não é tarde demais. É o momento certo. Porque agora, talvez pela primeira vez, você pode viver com intenção. Leve a vida a sério. Ela é um presente, não uma obrigação. Levar a vida a sério não significa endurecer. Não significa perder o riso, desconfiar da leveza ou carregar tudo com peso. Levar a vida a sério é reconhecer que ela é única, finita e profundamente preciosa. É entender que o tempo que temos não pode ser desperdiçado com o que não nos constrói, não nos honra e não nos serve mais. Muitas pessoas vivem como se fossem eternas. Empurram os dias, adiam conversas importantes, deixam sonhos para depois. E esse depois nunca chega. Vivem como se o amanhã fosse garantido, como se houvesse sempre tempo para começar de novo. Mas o tempo é sutil. Quando nos damos conta, anos passaram. E então percebemos que o que ficou foi o que decidimos fazer com intenção, ou que deixamos passar por medo, distração ou costume. A vida, após os 50, carrega uma sabedoria silenciosa. Já vimos o suficiente para saber o que importa, e também o que não. Por isso, essa etapa pede seriedade, não no sentido de rigidez, mas no sentido de responsabilidade com aquilo que ainda podemos viver. A seriedade aqui é escolha consciente. É fazer as pazes com o passado, assumir o presente e plantar o futuro com presença. Viver com seriedade é não mais depender da vontade dos outros. É não esperar que alguém venha nos motivar. É não se esconder atrás da desculpa do cansaço ou do já é tarde. É entender que, se há mais um dia, há mais uma chance. E isso basta. Os estoicos ensinavam que cada dia deve ser vivido como se fosse o último. Não com desespero, mas com atenção. Não se trata de pressa, mas de presença. Quando você leva a vida a sério, você passa a olhar para o hoje como um espaço sagrado. Um lugar onde escolhas simples constroem destinos profundos. Onde o que você decide agora define o que você colherá depois. E essa seriedade se traduz em pequenos gestos. Cuidar do corpo mesmo com dores, escutar o silêncio sem medo, alimentar a mente com sabedoria, cultivar a alma com gratidão. Ser sério é manter um compromisso com quem você está se tornando, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. É ter disciplina sem precisar de testemunhas. Aos 20, levamos a vida a sério por ambição. Aos 50, levamos por compreensão.
Já não buscamos o aplauso, buscamos a coerência. Já não queremos agradar a todos, queremos estar em paz conosco. E essa virada de chave muda tudo. Não se trata de perfeição, trata-se de integridade. De olhar no espelho e dizer: hoje eu fui quem eu precisava ser. Fiz o que era meu. Vivi com verdade. Por quê? No fim das contas, levar a vida a sério é uma forma de gratidão. É reconhecer que ainda estamos aqui, que ainda podemos escolher, e que cada pequeno ato consciente é uma forma de honrar esse milagre cotidiano chamado existência. 2. Trabalhe mais em você do que no seu emprego. Durante décadas, fomos ensinados a medir nosso valor pelo trabalho que fazemos para os outros. Chegar cedo, cumprir tarefas, suportar pressões, produzir resultados. Muitas vezes, isso significou colocar nossos próprios sonhos e cuidados em segundo plano. A prioridade era sempre o externo: carreira, contas, obrigações. Mas e agora? Agora, talvez você esteja aposentado. Ou talvez já não tenha a mesma carga de trabalho de antes. O ritmo desacelerou, e com ele, surge um espaço novo. Um tempo que antes não existia. E a pergunta que se apresenta é: o que você faz com esse tempo? A resposta pode ser transformadora. Você trabalha em si. Por quê? Mesmo depois dos 50, 60, 70 anos, o seu crescimento pessoal continua sendo o maior investimento que você pode fazer. A diferença é que agora, você já sabe o que vale a pena. Já tem mais clareza sobre suas dores, seus valores, suas necessidades reais. Trabalhar em si não exige crachá nem salário. Exige intenção. Exige escuta. É olhar para dentro e se perguntar: quem eu ainda posso ser? O que eu quero aprender, curar, mudar? Pode ser cuidar da saúde com mais carinho. Pode ser desenvolver uma nova habilidade. Pode ser aprofundar a espiritualidade, cultivar bons hábitos, reconectar-se com sua essência. Os estoicos acreditavam que o maior dever de um ser humano é o autodomínio. Porque quem se conhece, quem se educa, quem se fortalece por dentro, não se abala com as tempestades de fora. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você responde. E a forma como respondemos depende do trabalho que fazemos dentro de nós. Trabalhar em si mesmo, todos os dias, é um ato de amor próprio. É uma escolha silenciosa, mas poderosa, que diz: eu importo. Minha paz importa. Minha evolução ainda está em andamento. E não importa a idade. A mente pode continuar aprendendo. O coração pode continuar se expandindo. Aos poucos, você vai perceber que o investimento em si traz frutos mais duradouros do que qualquer promoção no emprego. Porque ele não depende de fatores externos. Ele não pode ser tirado. Tudo o que você constrói internamente, clareza, equilíbrio, sabedoria, resiliência, permanece com você até o fim. Então, se hoje você tem uma hora livre, dedique-a a você. Leia algo que te inspire. Escreva sobre seus sentimentos. Caminhe com presença. Converse com pessoas que te elevam. Alimente sua mente e seu espírito com coisas que te constroem. Porque esse é o verdadeiro trabalho. E, agora, você tem o privilégio de fazê-lo, não por obrigação, mas por escolha. 3. Estabeleça intenções, e não dependa da motivação. A motivação é como o vento. Às vezes sopra a favor, outras vezes desaparece completamente. E se a sua vida depender dela para andar, você ficará parado nos dias calmos, justamente quando mais precisa seguir em frente. Por isso, mais do que esperar sentir vontade, é preciso estabelecer intenções claras, conscientes e consistentes. Depois de uma certa idade, já sabemos, nem sempre vamos acordar animados. Haverá dias de cansaço, de dúvida, de dor física ou emocional. Mas é nesses dias que uma mente bem preparada faz a diferença. Não porque ela tem energia infinita, mas porque ela já decidiu, antecipadamente, o que vai fazer quando a vontade faltar. Estabelecer intenções é escolher com antecedência o que você fará em determinados contextos.
como um contrato silencioso com você mesmo. Por exemplo, se eu acordar desanimado, ainda assim vou caminhar 10 minutos. Ou, se eu me sentir triste, vou escrever no meu diário antes de reagir. Essa prática simples transforma suas ações em respostas conscientes, não em reações impulsivas. A filosofia estoica ensina isso há séculos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, começava seus dias antecipando possíveis dificuldades e refletindo sobre como reagiria a elas com virtude, e não com impulsividade. Isso não o tornava pessimista. Pelo contrário, o tornava preparado. E preparação é a chave para agir com firmeza, mesmo quando a emoção diz o contrário. Intenção é mais poderosa que emoção porque nasce da clareza. Quando você define uma intenção, você dá direção ao seu dia. Você organiza sua mente em torno de algo que importa para você, e não ao sabor do acaso. E quando a intenção é repetida com constância, ela se torna um hábito. E o hábito, com o tempo, se torna parte de quem você é. Comece com pouco. Escolha 2 ou 3 intenções que façam sentido para a sua realidade hoje. Pode ser algo simples, como: se me sentir sozinho, vou ligar para alguém em quem confio. Ou, se surgir uma crítica, vou respirar fundo antes de responder. Escreva essas intenções. Leia todas as manhãs. Repita-as mentalmente. Isso é reprogramar sua mente com consciência. Aos 50, 60, 70 anos, temos a oportunidade de deixar de lado a vida reagida e começar a viver de forma escolhida. Estabelecer intenções é uma forma silenciosa e poderosa de voltar ao comando da própria vida, sem precisar de gritos, sem depender de entusiasmo. Porque no fim das contas, quem vive por intenção, vive com consistência. E quem vive com consistência, constrói uma vida que se sustenta, mesmo quando o vento muda de direção. 4. Recuse atalhos. A maturidade merece um caminho sólido. Vivemos em uma época em que tudo precisa ser rápido. Resultados em 7 dias. Sucesso sem esforço. Fórmulas mágicas prometendo resolver décadas de desequilíbrio com um clique ou um vídeo curto. E no meio desse turbilhão, muitos acabam acreditando que, se não for imediato, não vale a pena. Mas essa ideia é uma armadilha, especialmente para quem já viveu o suficiente para saber que nada realmente valioso se constrói de forma apressada. A maturidade traz algo precioso, paciência. E com ela, vem a sabedoria de compreender que um caminho sólido vale muito mais do que um atalho brilhante. Porque aquilo que se conquista com pressa, se perde com facilidade. O que vem sem esforço, dificilmente nos transforma de verdade. Você já percebeu que as coisas que mais marcaram sua vida não foram as mais rápidas, mas as mais significativas? Criar um filho, cuidar de alguém doente, refazer a própria vida depois de uma perda, construir uma amizade duradoura. Tudo isso leva tempo, exige presença, dedicação. E exatamente por isso, vale tanto. Os estoicos ensinavam que devemos desconfiar do que é fácil demais. Epicteto dizia que, se você quer realmente se tornar alguém melhor, não pode buscar a comodidade. O crescimento verdadeiro está no processo, no repetir, no recomeçar, no superar sem alarde. Os atalhos seduzem, mas nos enfraquecem. O processo fortalece, mesmo quando parece demorado. Quando você rejeita fórmulas rápidas, você assume a responsabilidade pela sua evolução. Você decide construir sobre rocha e não sobre areia. Isso pode significar, por exemplo, escolher estudar algo novo com calma, em vez de procurar um vídeo que resuma tudo. Pode ser aceitar que o seu corpo precisa de cuidados diários, e não de soluções milagrosas. Pode ser entender que sua paz não virá de fora, mas do silêncio cultivado todos os dias. Dizer não aos atalhos também é um ato de amor próprio. É reconhecer que você merece algo profundo, duradouro, verdadeiro, que não precisa mais se impressionar com promessas vazias, porque já aprendeu a olhar além das aparências. A maturidade não quer velocidade, quer firmeza. E mais,
O que é sólido não se abala com facilidade. Quando você constrói uma rotina de autocuidado com constância, ela te sustenta nos dias difíceis. Quando você alimenta sua mente com sabedoria, ela te guia mesmo na dúvida. Quando você investe tempo em se conhecer, você se torna sua própria base. Isso não se compra, isso se constrói. Portanto, se alguém te prometer um resultado mágico, respire fundo. Pergunte a si mesmo: isso tem raízes? Isso tem verdade? E se a resposta for não, escolha o caminho longo. Escolha o caminho real, porque ele pode até demorar mais, mas te levará exatamente para onde você precisa ir, de forma estável, digna e consciente. No fim das contas, recusar atalhos é um gesto de maturidade. É confiar no tempo. É respeitar o processo. E, acima de tudo, é honrar a si mesmo. 5. A autoeducação liberta, mesmo depois dos 50. Muita gente acredita, em silêncio, que aprender é coisa de jovem. Que depois de certa idade, já sabemos o suficiente ou que já não dá mais tempo de mudar. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Aprender é um ato de liberdade, e essa liberdade continua disponível em qualquer fase da vida. Autoeducar-se é dizer: eu continuo sendo meu próprio projeto. E se você está na segunda metade da vida, isso significa que ainda há muito a construir. A diferença agora é que você pode aprender com mais intenção, com mais profundidade e com menos pressa. Não há mais provas escolares, diplomas obrigatórios, expectativas alheias. O que existe agora é um convite silencioso: aprender por escolha, e não por obrigação. A filosofia estoica valoriza profundamente a educação contínua. Sêneca dizia: enquanto vivemos, aprendamos a viver. Para os estoicos, o conhecimento era a única riqueza que não pode ser tirada de você. E não se tratava de acumular dados, mas de transformar sabedoria em vida prática, em caráter, em virtude. Era um aprendizado voltado para dentro, não apenas para saber mais, mas para viver melhor. Autoeducação pode começar com algo simples: ler um livro que te desafie, assistir a uma palestra que te inspire, escrever sobre seus próprios pensamentos, refletir sobre a própria história com um olhar novo. Pode ser aprender sobre nutrição, filosofia, espiritualidade, finanças pessoais, arte. Não importa o assunto, o que importa é a atitude de quem diz: ainda posso crescer. Aos 50, 60, 70 anos, o cérebro ainda pode aprender. A neurociência comprova: nosso cérebro é plástico. Ele se adapta, se renova, se fortalece quando é estimulado com curiosidade. Mas o maior desafio nem sempre é cognitivo. É emocional. É vencer a ideia limitante de que já passou o meu tempo. O seu tempo é agora. Muitos dizem: ah, mas eu não tenho talento para isso. E esquecem que ninguém nasce sabendo. Talento ajuda, mas é a prática diária, a humildade de ser aprendiz, que gera crescimento real. E mais, quando você se dedica a aprender algo novo depois dos 50, você está ensinando, sem palavras, que é possível viver com propósito até o último dia. A autoeducação é também uma forma de proteção. Em um mundo que muda rápido, quem aprende se adapta. Quem se desenvolve amplia horizontes. E mais, quem busca conhecimento tende a ter mais autonomia, mais saúde mental, mais senso de propósito. E, talvez o mais bonito, quando você estuda com intenção, você se reconecta com aquela curiosidade que tinha quando era jovem, mas agora com sabedoria, com foco e com liberdade. É como reacender um fogo antigo, mas agora mais calmo, mais firme, mais sereno. Por isso, não subestime a força de um caderno aberto, de um novo livro, de uma pergunta sincera. Enquanto houver perguntas dentro de você, há espaço para crescimento. E onde há crescimento, há vida, verdadeira, consciente, poderosa. Aprender, nessa fase, não é para competir, é para compreender. Não é para impressionar, é para libertar. Porque quanto mais você aprende, mais você se encontra.
E quanto mais se encontra, mais sente que nunca é tarde para recomeçar. 6. Visualize não só o sucesso, mas o processo. Quando falamos em visualizar, muitas pessoas imaginam apenas o resultado final. Uma vida tranquila, um corpo saudável, uma mente em paz, um relacionamento harmonioso. E embora essa imagem seja importante, ela sozinha não basta. A visualização realmente poderosa não se limita ao destino, ela inclui a jornada. Visualizar o processo é um exercício de sabedoria. Significa imaginar, com clareza, não apenas onde você quer chegar, mas como você vai caminhar até lá. Significa ver os dias em que a vontade faltar, os momentos de dúvida, as recaídas, os pequenos avanços. E mesmo assim, se ver continuando, persistindo, levantando-se com dignidade. Isso é prática estoica. Muitos abandonam seus objetivos porque idealizaram apenas o ponto de chegada. Não estavam preparados para os tropeços do caminho. Mas quem visualiza o processo, fortalece o caráter, prepara o coração para os dias nublados e encontra paz em saber que, mesmo que seja difícil, ainda vale a pena seguir. Marco Aurélio, em suas meditações, falava da importância de antecipar as dificuldades do dia, não para sofrer antes da hora, mas para não se surpreender com a realidade. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, imaginar o que pode dar errado para não ser dominado por isso. É um exercício de lucidez, não de pessimismo. Aplicar isso à sua vida hoje é simples, mas transformador. Ao acordar, antes de se perder nas distrações, pergunte-se: como eu quero viver este dia? Em seguida, visualize os obstáculos prováveis, cansaço, distrações, ansiedade, pensamentos negativos. E então veja-se reagindo com serenidade, escolhendo com consciência, voltando ao foco. Imagine, mesmo que por um minuto, a melhor versão de você agindo no pior cenário. Esse tipo de visualização prepara a mente, treina o espírito, dá direção às emoções. E quando o momento real chegar, porque ele sempre chega, você não será pego desprevenido. Vai reconhecer o terreno, porque já caminhou por ele na sua mente. E isso muda tudo. Aos 50, 60 ou 70 anos, a visualização se torna ainda mais rica. Porque você já viveu o suficiente para saber que o caminho não é reto. Já aprendeu que a vida tem curvas, pausas, surpresas. E, justamente por isso, você pode visualizar com mais realismo e mais coragem. Visualize com amor, com detalhes, com presença. Imagine-se fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem aplausos. Veja-se cuidando da sua saúde, enfrentando um desafio, dizendo não com firmeza, escolhendo com calma. Sinta o orgulho de ser alguém que honra seus compromissos consigo mesmo. No fim, a visualização não substitui a ação, mas ela abre espaço interno para que a ação seja possível. Porque quando você já caminhou por dentro, o lado de fora se torna menos assustador, e o impossível começa a parecer familiar. 7. As oportunidades vêm quando você está pronto. Existe uma ideia muito difundida de que as oportunidades aparecem por sorte, como se fossem um prêmio aleatório do universo, reservado apenas para alguns poucos escolhidos. Mas a verdade é que as oportunidades não costumam bater na porta de quem espera. Elas chegam, silenciosas, para quem se preparou, mesmo que ninguém estivesse olhando. Quantas vezes na vida você se sentiu à margem de algo que queria muito? Uma vaga que não veio. Um convite que nunca chegou. Um momento que passou e parecia não voltar mais. É fácil, nesses momentos, acreditar que o problema está lá fora, que a vida é injusta. Mas os estoicos nos convidam a inverter o foco. Em vez de perguntar por que não chegou, pergunte: eu estava pronto para receber. Estar pronto não significa ser perfeito. Significa estar em movimento. Significa ter plantado sementes antes mesmo da colheita se anunciar. Significa ter cultivado paciência, disciplina, conhecimento, clareza, mesmo quando não havia nenhuma garantia de recompensa. A preparação, muitas vezes, é invisível.
É aquele livro que você leu sem motivo aparente. É aquela escolha difícil que você fez por integridade. É aquele hábito que ninguém viu você manter. Tudo isso constrói, silenciosamente, uma base. E um dia, quando a oportunidade aparecer, ela não parecerá milagre, parecerá consequência. Os estoicos chamavam isso de prontidão interior. Epicteto dizia que não devemos desejar que os eventos aconteçam como queremos, mas sim nos preparar para responder com sabedoria ao que vier. Para isso, é preciso treinar. Cuidar da mente como se cuida de um jardim. Podar excessos. Fortalecer o que é útil. Estar desperto. Depois dos 50, essa prontidão assume uma nova forma. Já não se trata de subir escadas sociais ou impressionar os outros. Trata-se de estar pronto para viver com leveza. Para dizer sim ao que importa. Para dizer não ao que esgota. Para reconhecer o que vale a pena e ter coragem de escolher. Muitas vezes, a grande oportunidade não vem de fora, vem de dentro. É a chance de recomeçar, de mudar uma crença limitante, de curar uma ferida antiga, de se reconciliar com o que foi. E para isso também é preciso preparo. É preciso silêncio, escuta, disposição. Por isso, não espere passivamente. Prepare-se ativamente. Aprenda algo novo, mesmo que ninguém esteja vendo. Cuide de si, mesmo que ninguém elogie. Fortaleça sua mente, mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque um dia, e esse dia sempre chega, a vida te perguntará: você está pronto? E nesse momento, você não vai hesitar. Porque quem está pronto reconhece a hora e transforma o agora em ponto de virada, não por sorte, mas por escolha. 8. Desenvolva uma mentalidade inquebrantável. Antes de qualquer conquista externa, existe sempre uma vitória interna que a antecede. A vitória sobre si mesmo, sobre os próprios medos, dúvidas, impulsos e histórias antigas. E essa vitória silenciosa se chama mentalidade. É ela que sustenta uma vida com propósito. E é ela que, quando bem construída, se torna inquebrantável. Ter uma mentalidade inquebrantável não significa ser frio ou insensível. Significa ser firme por dentro, mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Significa manter a clareza quando a emoção grita. Significa confiar em si quando as circunstâncias dizem o contrário. A vida, especialmente depois dos 50, já mostrou que nem sempre as coisas saem como planejado. Já houve perdas, recomeços, surpresas amargas. E talvez por isso mesmo, essa fase traz a oportunidade única de cultivar uma mente que não se quebra. Porque já não estamos mais correndo atrás de ilusões. Agora, queremos consistência. Queremos paz. Os estoicos ensinavam que a verdadeira liberdade não está em evitar o sofrimento, mas em dominar a forma como o interpretamos. Marco Aurélio escreveu: a alma se fortalece ao resistir. E é exatamente isso. Cada dificuldade superada com dignidade se transforma em musculatura emocional. Você não se torna inquebrantável porque nunca sofreu. Você se torna porque decidiu crescer com o que te feriu. A mentalidade inquebrantável se constrói aos poucos, em pequenas escolhas diárias. Quando você opta por responder com calma em vez de reagir com raiva. Quando decide aprender com o erro em vez de se punir. Quando persiste, mesmo sem aplausos. Cada ato desses é como um tijolo colocado na fundação da sua força interior. Não se trata de ser invencível. Trata-se de ser resiliente. De cair e levantar. 1, 2, 10 vezes, e sempre voltar ao que importa. Trata-se de cultivar um olhar que vê sentido mesmo na dor, que encontra aprendizado mesmo na decepção, que escolhe a direção mesmo na tempestade. A psicologia moderna chama isso de mentalidade de crescimento. Os estoicos chamavam de virtude prática. Ambos concordam em algo essencial. O que nos define não são os eventos, mas a forma como os atravessamos. E se há um momento ideal para fortalecer essa mentalidade, esse momento é agora. Porque agora você tem maturidade. Você tem história.
Você tem cicatrizes que te ensinaram mais do que qualquer livro. Use isso a seu favor. Não para endurecer, mas para estabilizar. Não para se isolar, mas para se proteger sem se fechar. Comece com algo pequeno. Um pensamento negativo que você pode transformar. Uma expectativa que você pode soltar. Uma atitude que pode mudar sua energia. Com o tempo, essas pequenas ações criam uma grande mudança. Você começa a se perceber mais firme, mais inteiro, mais centrado. E então, mesmo quando a vida trouxer novos desafios, e ela sempre traz, você não se sentirá perdido. Porque você saberá, o seu centro está em você. E ninguém pode tirar isso de você. Uma mentalidade inquebrantável é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Não porque ela impede os problemas, mas porque ela te dá o poder de atravessá-los com coragem, com dignidade e com uma paz que não depende de nada lá fora, só daquilo que você já construiu por dentro. 9. Tenha metas com propósito, não só metas bonitas. Muitas metas são abandonadas não por falta de capacidade, mas por falta de sentido. Começamos com entusiasmo, fazemos planos, criamos listas, mas, ao menor obstáculo, desistimos. E por quê? Porque aquela meta não estava enraizada. Era bonita no papel, mas não conectava com o que realmente importa. Depois dos 50, isso se torna ainda mais evidente. Já não há tempo a perder com objetivos vazios. Já não existe espaço para agradar os outros à custa de si mesmo. Toda escolha precisa fazer sentido, não apenas para impressionar, mas para tocar a alma. E é por isso que o propósito precisa ser o ponto de partida. Ter uma meta com propósito é ir além do resultado. É perguntar, por que isso importa para mim? O que essa meta representa? Liberdade, paz, cura, reconexão, amor próprio. Quando você identifica esse porquê mais profundo, algo muda. O compromisso se torna emocional. E o emocional é mais forte do que qualquer motivação passageira. Por exemplo, quero cuidar da minha saúde pode ser uma meta. Mas por que ela importa? Para ter energia e brincar com os netos? Para envelhecer com autonomia? Para honrar seu próprio corpo? Depois de anos ignorando seus sinais? É isso que dá força à meta. A raiz emocional por trás dela. Os estoicos falavam constantemente sobre viver de acordo com a razão e a virtude. Isso significa alinhar suas ações com seus valores, com aquilo que, no fundo, você acredita ser o certo. Não se trata de metas arbitrárias, mas de compromissos com sua essência. Quando você define metas com propósito, elas deixam de ser negociáveis. Elas não dependem do humor do dia ou das distrações externas. Elas se tornam parte de quem você quer ser. E isso muda sua postura. Você não corre mais atrás de resultados. Você caminha com direção. Escreva suas metas, sim. Mas também escreva seus porquês. Volte a eles nos dias difíceis. Releia quando bater o desânimo. Pergunte-se, se eu desistir disso, o que estou perdendo? Muitas vezes, essa resposta vale mais do que qualquer plano. E lembre-se, não é tarde para criar metas, mas é essencial que elas tenham alma, que tenham raiz, porque metas superficiais nos cansam. Já as metas com propósito nos sustentam. Mesmo quando a caminhada for longa, mesmo quando o mundo parecer não colaborar, seu propósito será a bússola que te mantém no caminho. Aos 50, 60 ou 70, cada passo com sentido vale por 1000 passos sem rumo. E isso é maturidade, viver menos para impressionar e mais para honrar o que você acredita. Porque, no fim, as metas mais poderosas não são as que chamam atenção, são as que te transformam por dentro. 10. Vença a procrastinação com pequenos passos. A procrastinação não é preguiça. É, muitas vezes, uma forma de defesa emocional. Procrastinamos quando algo nos parece grande demais, difícil demais ou vago demais. E quanto mais adiamos, mais culpa sentimos, criando um ciclo silencioso que rouba nossa energia e nos distancia do que realmente importa. Depois dos 50, isso não desaparece. Pelo contrário,
Pode até aumentar. Afinal, temos mais tempo livre, menos cobranças externas e, às vezes, uma sensação de já fiz o que precisava fazer. Mas a verdade é que ainda há muito a viver. E para isso, precisamos vencer o impulso de adiar o que sabemos que é bom para nós. A filosofia estoica nos lembra que o tempo é o recurso mais precioso. Marco Aurélio escreveu: "Não desperdice o que resta da sua vida em distrações ou adiamentos. Viva agora com intenção." E viver com intenção significa agir, mesmo que seja um pouco por dia. É aí que entra o poder dos pequenos passos. Uma técnica simples, mas eficaz, é a chamada regra dos 2 minutos. Se algo pode ser feito em 2 minutos, faça agora. E mesmo que leve mais tempo, comprometa-se a dar apenas o primeiro passo. Só isso, porque a ação inicial quebra a inércia, e a inércia é o verdadeiro inimigo. Procrastinamos não porque a tarefa seja impossível, mas porque nossa mente a transformou num monstro. Um livro inteiro para ler? Comece com 2 páginas. Exercício físico? Comece com 5 minutos de alongamento. Organização da casa? Arrume apenas uma gaveta. O importante não é fazer tudo, é começar. E o curioso é que, muitas vezes, ao começar, você vai além. Porque o difícil não é continuar, é dar o primeiro passo. E uma vez em movimento, a mente ganha clareza, o corpo responde e o ânimo desperta. Aos poucos, você começa a se ver de forma diferente. Alguém que age, alguém que se respeita, alguém que não depende de motivação, mas de decisão. Cada pequena ação cumprida é uma mensagem ao seu cérebro: eu sou confiável. E essa confiança muda tudo. Não se cobre perfeição. Haverá dias em que você não conseguirá fazer tudo o que queria. Mas se fizer um pouco, já está vencendo. Porque a constância, mesmo que imperfeita, gera mais progresso do que grandes planos nunca iniciados. Observe-se com gentileza. Pergunte-se: o que estou evitando? Por quê? Muitas vezes, ao nomear o medo ou a resistência, ela perde força, e você retoma o controle. Procrastinar é humano, mas agir com consciência é escolha. E quando você faz da ação um hábito, mesmo que pequena, a vida muda. Não de uma vez, mas como tudo que é sólido, passo a passo, sem pressa, mas com firmeza. 11. Faça seu tempo trabalhar a seu favor. Todos nós temos 24 horas por dia. O que muda não é o tempo em si, mas como usamos. Há quem termine o dia exausto, sem saber o que realmente fez. E há quem, com menos tarefas e mais presença, sinta que viveu com sentido. A diferença está na intenção e na forma como organizamos o tempo ao nosso favor, não contra nós. Após os 50, a relação com o tempo muda. Muitas responsabilidades diminuem, outras surgem, mas o que realmente se transforma é a consciência de que o tempo é finito. Isso não é motivo para desespero, mas para foco. É hora de usar o tempo não para preencher vazios, mas para criar significado. A filosofia estoica sempre considerou o tempo como um bem sagrado. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E é verdade. Quantas horas gastamos com distrações que não nos acrescentam nada? Quantos dias passam sem termos vivido de verdade? Fazer o tempo trabalhar a seu favor começa com uma decisão simples: identificar o que é essencial. O que, se feito hoje, trará paz, avanço ou conexão. Pode ser uma conversa que você adia há dias, um cuidado com a saúde, um momento de silêncio, um hábito novo. 3 coisas por dia já são suficientes, desde que sejam feitas com atenção. Depois, vem a prática de proteger esses momentos. Agende com você mesmo. Bloqueie horários. Diga não ao que é urgente, mas irrelevante. O mundo tentará ocupar seu tempo com ruídos. Mas se você não o proteger, ninguém fará por você. E não se esqueça do descanso. Descansar não é perder tempo, é investir em clareza e energia. Momentos de pausa intencional, como uma caminhada ao ar livre ou uma leitura tranquila,
São como pontos de respiração no ritmo da vida. Eles te devolvem presença. Aos poucos, você perceberá que não precisa de um dia cheio para se sentir realizado. Precisa de um dia alinhado, com ações que refletem seus valores, seu propósito, sua fase de vida. O tempo, quando bem usado, deixa rastros de paz, não de culpa. Você também pode revisar o dia no final. Perguntar-se: usei bem meu tempo hoje? O que posso ajustar amanhã? Essa prática de revisão, usada pelos estoicos diariamente, ajuda a manter o foco sem rigidez. Um tempo bem vivido é fruto de pequenas correções constantes. Lembre-se, o tempo não pode ser recuperado, mas pode ser orado. E quando você escolhe com consciência o que fazer com suas horas, começa a sentir algo raro, leveza. Porque sua agenda deixa de ser um peso e passa a ser um reflexo de quem você decidiu ser. 12. Aprenda com a sua experiência e com a dos outros. Viver é acumular histórias. Algumas leves, outras difíceis. Todas carregadas de lições. Mas nem todos aprendem com o que viveram. Muitos passam por situações parecidas diversas vezes porque não pararam para refletir. Porque não transformaram a dor em sabedoria. Porque continuaram andando sem olhar para trás com intenção. Depois dos 50, você já viveu o suficiente para ter dentro de si um acervo riquíssimo de aprendizados. Momentos que mudaram sua visão de mundo. Relações que revelaram verdades. Erros que apontaram caminhos. Ignorar tudo isso seria desperdiçar o que a vida mais te ofereceu. A chance de crescer com o que já foi vivido. A filosofia estoica sempre valorizou a prática da autoobservação. Marco Aurélio, um imperador romano, escrevia diariamente sobre seus próprios pensamentos, atitudes e falhas. Não para impressionar, mas para se conhecer melhor. Era sua forma de não repetir os mesmos erros, de manter a lucidez em meio ao poder, ao ego e às pressões. Você pode fazer o mesmo, mesmo que seja em silêncio. Ao final do dia, pergunte-se: o que aprendi hoje? Pode ser algo pequeno, uma paciência que praticou, uma palavra que deveria ter sido evitada, um gesto que tocou alguém. Esse exercício, repetido com humildade, transforma seu olhar e seu caminho. Mas não precisamos aprender apenas com a própria experiência. Também podemos e devemos aprender com a dos outros. Observar com atenção as escolhas de quem está à nossa volta. Escutar histórias com o coração aberto. Perguntar: o que essa pessoa faria diferente se pudesse voltar atrás? Há uma riqueza imensa no que o outro viveu, se tivermos humildade para ouvir sem julgar. Aprender com a experiência alheia é uma forma de encurtar caminhos, evitar quedas, ampliar horizontes. É sabedoria prática, passada de vida para vida, de geração para geração. E você também pode ser fonte disso, contando suas histórias com verdade, compartilhando não só vitórias, mas também as falhas que te ensinaram mais do que qualquer sucesso. A maturidade nos convida a refletir, não a apenas seguir. Porque o tempo que passou pode ser um fardo, ou pode ser um solo fértil, onde novas decisões brotam com mais consciência. E quando você transforma a vivência em lição, sua vida não se repete, ela evolui. 13. Economize e invista com sabedoria e visão. Liberdade não é apenas ter tempo, é também ter escolhas. E, para isso, precisamos falar de dinheiro, não como fim, mas como ferramenta. Economizar e investir com sabedoria não significa viver em função dos números, mas sim garantir tranquilidade para viver com mais leveza e menos medo do futuro. Depois dos 50, o olhar sobre o dinheiro se transforma. Já não se trata de acumular, competir ou ostentar. Trata-se de segurança, autonomia e, sobretudo, paz. É saber que, se algo mudar, você está preparado. Que, se surgir um imprevisto, você não se desespera. Que você pode escolher e não apenas aceitar. Muitas pessoas evitam falar sobre finanças porque sentem culpa ou vergonha por não terem feito tudo certo no passado. Mas o passado não pode ser mudado. O que pode, e deve,
Ser feito agora é assumir responsabilidade pelo presente. E isso começa com um passo simples: gastar menos do que se ganha. Economizar não é sinônimo de privação. É sinônimo de sabedoria. É olhar para o que realmente importa e cortar o que apenas ocupa espaço, físico, emocional ou financeiro. É aprender a dizer não ao supérfluo para poder dizer sim ao que tem valor duradouro. A filosofia estoica nos lembra que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. Sêneca, um dos maiores pensadores estoicos, e também um dos homens mais ricos de seu tempo, dizia que ser rico é não ser escravo do luxo, que a liberdade não está em ter mais, mas em ser menos dependente. Uma vez que o hábito de economizar é cultivado, o próximo passo é investir. E aqui não falamos apenas de investimentos financeiros, mas também de investimentos pessoais. Aprender algo novo, cuidar da saúde, fortalecer relações. Mas se você puder investir dinheiro com consciência, ainda melhor. Comece pelo básico. Entenda seu orçamento. Separe um percentual, mesmo pequeno, para guardar todo o mês. Estude o suficiente para não depender da opinião de terceiros. Invista no que você compreende. E, principalmente, invista com visão de longo prazo. A paciência é um ativo valioso e raríssimo. Quando você constrói uma base financeira sólida, você ganha mais do que estabilidade, você ganha poder de escolha. Pode dizer não ao que te desgasta. Pode aceitar um convite sem medo. Pode ajudar alguém sem comprometer seu bem-estar. Pode viver com dignidade, mesmo em tempos difíceis. Economizar e investir, portanto, é um ato de responsabilidade com quem você é hoje e com quem você quer ser amanhã. E isso, mais do que tudo, é um gesto silencioso de amor próprio. 14. A gratificação adiada fortalece a alma. Vivemos em uma era da pressa. Tudo está a um clique de distância. Comida pronta em minutos, entretenimento instantâneo, respostas rápidas. Mas essa velocidade tem um preço. Perdemos a capacidade de esperar, de trabalhar em silêncio, de plantar sem ver o fruto no mesmo dia. A gratificação adiada é a arte de escolher o que é certo agora, mesmo que o prazer venha depois. É uma habilidade rara e preciosa, porque quem aprende a esperar com propósito, ganha algo que o mundo imediato não pode oferecer: profundidade. Adiar a recompensa é dizer a si mesmo: eu confio no que estou construindo. É trocar o impulso pelo discernimento. É resistir à tentação do fácil para escolher o que realmente importa. Não por castigo, mas por visão. Porque você entende que o doce que vem depois do esforço tem outro sabor. Mais leve, mais verdadeiro, mais duradouro. A filosofia estoica sempre falou disso. Epicteto ensinava que o verdadeiro livre é aquele que consegue dizer não ao que lhe parece prazeroso, mas o afasta de seus valores. Que a liberdade não está em seguir todos os desejos, mas em saber dominá-los. Depois dos 50, essa prática se torna ainda mais poderosa. Porque você já sabe que tudo que vem fácil demais costuma ir embora na mesma velocidade. Já viveu o bastante para perceber que aquilo que mais te marcou foi o que exigiu paciência, dedicação, tempo. Adiar a gratificação é também um treino de presença. Você deixa de viver apenas para a próxima recompensa e começa a encontrar satisfação no processo, no esforço bem feito, no compromisso honrado, no passo dado com consciência. E mais, quando você pratica a gratificação adiada, você fortalece sua confiança em si mesmo. Porque a cada vez que cumpre uma pequena meta antes de se recompensar, você envia à sua mente uma mensagem poderosa: eu posso contar comigo. E isso constrói integridade, estabilidade, maturidade emocional. Então, da próxima vez que sentir vontade de só dar uma olhadinha nas redes antes de concluir algo importante, ou de se premiar antes de terminar uma tarefa, pare, respire e lembre-se: adiar o prazer agora é escolher crescer por dentro. Porque quem sabe esperar, sabe conquistar. E quem domina seus impulsos, domina a si mesmo. 15. Repita com intenção: a constância transforma.
Não é o que fazemos uma vez com entusiasmo que nos transforma. É o que escolhemos repetir, dia após dia, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. A verdadeira mudança não nasce da intensidade. Ela nasce da constância. Repetir com intenção é mais do que ter disciplina. É construir uma identidade. Cada pequeno hábito que você sustenta se torna um pilar do seu caráter. Cada escolha consciente, repetida com firmeza, vira uma raiz profunda, estável, silenciosa. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escrevia todos os dias, não para os outros, mas para si. Era um exercício de repetição e reflexão. Epicteto dizia que virtude não é teoria, é prática constante. A sabedoria não está em saber o que é certo, mas em fazer o certo repetidamente. Depois dos 50, a constância ganha outro valor. Porque você já não está correndo, está aprofundando. Já não busca quantidade, busca qualidade. E isso só vem com repetição. Meditar 5 minutos por dia. Caminhar um pouco. Ler algo que te eleva. Escrever uma frase por manhã. Parece pouco, mas, feito com intenção, transforma tudo. O desafio é que, muitas vezes, subestimamos o poder do pequeno. Achamos que só vale se for grandioso. E com isso, desistimos antes de começar. Mas o segredo está exatamente aí. Em fazer o simples com presença. Em repetir o essencial até que ele se torne natural. Repetir não é ficar preso. É se enraizar. É dar tempo para que algo novo crie forma dentro de você. No início, é esforço. Depois, é hábito. E por fim, é parte de quem você é. Não espere se sentir pronto. Comece pequeno. Escolha um hábito que represente quem você quer ser. E repita, mesmo nos dias sem vontade. Especialmente nesses dias. Porque é ali que o verdadeiro compromisso se revela. Com o tempo, você vai olhar para trás e perceber: eu me transformei. Não por milagre, nem por motivação, mas porque você decidiu repetir. Com intenção, com leveza, com fidelidade a si mesmo. E isso, mais do que qualquer meta, é o que constrói uma vida que vale a pena viver. Você chegou até aqui. Leu, refletiu, talvez se emocionou. E agora, talvez esteja se perguntando: por onde começo? A resposta é simples e poderosa: por você. Porque, apesar de tudo o que já viveu, tudo o que já construiu, tudo o que já superou, você ainda é, e sempre será, o seu maior projeto. Não importa se o mundo desacelerou ao seu redor. Não importa se outros acham que você já fez a sua parte. A verdade é que você ainda está aqui, respirando, pensando, sentindo. E isso, por si só, é convite suficiente para recomeçar, para ajustar o passo, para afinar o olhar, para alinhar o viver com aquilo que agora, com mais maturidade, faz realmente sentido. A filosofia estoica nos lembra que a vida não é sobre controlar o que acontece, mas sobre escolher como responder. E responder com coragem, com calma e com clareza é um ato de presença, um ato de poder, um ato de responsabilidade com aquilo que é mais sagrado, o tempo que ainda nos resta. Você não precisa mudar tudo. Não precisa correr. Não precisa provar nada. Só precisa aparecer, por você. A cada manhã, renovar o compromisso com sua paz. A cada escolha, lembrar que não está mais vivendo para agradar. Está vivendo para honrar. Sua história, sua essência, seu legado. Talvez você comece cuidando melhor da sua mente. Talvez reorganize sua rotina. Talvez decida aprender algo novo, mesmo que pareça tarde. E tudo bem, porque a vida que vale a pena não tem prazo de validade. Tem presença, tem consciência, tem verdade. Se você leu tudo isso, é sinal de que algo em você quer mais. Mais coerência, mais força interna, mais leveza com propósito. E isso não se conquista de fora para dentro. Constrói-se dentro e se espalha, silenciosamente, em cada gesto, em cada palavra,
em cada novo dia. Então, que essa leitura não termine em si mesma, que ela seja uma semente, e que você, com paciência e intenção, a cultive com carinho. Porque, mesmo depois de tantos capítulos, a sua melhor versão ainda está em construção. E a jornada ainda está só começando.